That I could take it with me, this feeling and the memories of you. Left you on the corner, Robinson and Park, with my eyes closed. Oh, I could never walk away if I was looking at your face. No, I'd never leave you. There was something about that night. All the lights, they'd fall on your shoulders. Sun sets the city on fire behind you. Someday I'll be looking back when we're older, saying that night was golden. You were so beautiful to me. Rain was coming down on the day that you left town. It's like the sky could tell, but I know that you'd be back someday. You had to go and find your place, and I had to let you. It didn't take you too long to know where you belong. You got on the next train. Said it was too hard to walk away. Had to come back and see your face. No, I'll never leave you. You said there was something about that night. All the lights, they fall on your shoulders. Sun sets the city on fire behind you. Someday I'll be looking back when we're older, saying this night was golden, and you are so beautiful to me. Walking down the street, putting your arms around me, thinking of all these memories. Our lives are full of days like these, and there's not a moment this when I don't thank the stars for this. Take what you love and set it free. The love of my life came back to me. Now we're walking down the street, you're putting your arms around me, thinking of all these memories. Our lives are full of days like these. All the lights, they fall on your shoulders. Sun sets the city on fire behind you. I see it all the same way. Now we're older. Today was golden. You are so beautiful. Today was golden. You are so beautiful. Today was golden. You are so beautiful to me. Boa tarde a todos vocês. É uma honra. É uma grande honra para mim celebrar o matrimônio de uma filha. Louvamos a Deus por isso, por esse momento. E aqui nós estamos reunidos na presença de Deus, na presença de todas essas testemunhas, para celebrar diante do Todo-Poderoso, nosso glorioso, todo suficiente, autoexistente, autossuficiente, soberano sobre todas as coisas, o nosso Deus. E segundo as leis do nosso país, segundo a Lei Federal de 1110, de 23 de maio de 1950, e nos termos da Lei dos Registros Públicos, Lei de número
2015 e de 1973, o casamento deste belíssimo casal, nosso querido Breno de Lucena Andrade e a nossa querida Andresa Batista de Farias, que passará a chamar-se de Andresa Batista de Farias Andrade. É singular esse momento, queridos, porque é o momento em que nós temos jovens cristãos não seguindo o modelo do secularismo, do amaziamento, mas optando por estar diante de Deus e celebrar a união matrimonial segundo os termos de Deus. Glória a Deus por isso. Eu me sinto extremamente honrado com esse tipo de atitude. Andresa e Breno, o casamento é um estado honroso estabelecido por Deus e santificado pela presença de nosso Senhor Jesus Cristo nas bodas de Caná. É ali onde Jesus realiza seu primeiro milagre, num casamento. E as Sagradas Escrituras dizem que o casamento deve ser honrado por todos e que representa a união espiritual entre Cristo e a igreja. Então, um casamento não é algo qualquer. O casamento existe, foi estabelecido por Deus desde que ele criou Adão e Eva, e foi ele o primeiro celebrante do primeiro matrimônio existente na raça humana. Então é algo memorável, é algo singular, é algo que não pode ser desprezado nem vulgarizado. É algo para ser valorizado, é algo para ser realmente motivo de grande gozo e alegria quando nós vemos jovens se dispondo a se unir pelos laços do sagrado matrimônio segundo a palavra de Deus. O casamento, ele não é um simples contrato judicial, é um compromisso unilateral, irrevogável, indissolúvel, válido pelo menos até a morte, pois o casamento é uma aliança na presença de Deus entre um homem e uma mulher. Essa aliança não depende do desempenho nem de um nem de outro. Porque se fosse depender do desempenho de um e de outro, a coisa ficaria feia devido à falibilidade e à corrupção da natureza humana. Se o casamento fosse um mero contrato bilateral, as duas pessoas poderiam desfazê-lo, cada uma, ou caso uma das partes falhasse. Mas o Senhor Jesus deixa claro algo bem interessante para todos nós. Está em Marcos, capítulo 10, o verso 9. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Amém? Amém? E o que nós estamos vendo aqui é um casal unindo-se pelos laços do sagrado matrimônio. Isso é o efeito colateral da obediência, é o que nós chamamos de o aroma do amor a Deus e da submissão a Deus, quando a gente se submete e se dispõe diante do Senhor. O casamento deve ser contraído com reverência e nos termos que a palavra de Deus prescreve, no temor do Senhor, considerando os fins para os quais ele foi ordenado. Para que serve o casamento? Para o companheirismo mútuo, para o apoio e consolo que os cônjuges devem proporcionar um ao outro enquanto viverem, e para a perpetuação da raça humana. Mais ainda, o casamento foi ordenado para dar continuidade à sagrada instituição da família e para que os filhos, que são herança do Senhor, sejam criados em retidão e respeito. Uma coisa que tem sido tão negligenciada pelos pais nessa época que estamos vivendo: a educação dos filhos. O casamento contribui também para o bem-estar da sociedade e para transmitir, mediante a boa ordem familiar, a pureza, a santidade e a verdade, né, de geração em geração. Deus instituiu esta união desde o primeiro casal humano no Éden, Adão e Eva. Isso é lindo, né? Então podemos dizer que o casamento é um contrato legal de uma aliança espiritual. Portanto, como disse o escritor aos Hebreus, em Hebreus 13, verso 4, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Casamento é algo realmente singular. E eu convido todos vocês a, nesse instante,
orarmos ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento singular, pela vida deste jovem casal e rogando a bênção de Deus para essa nova união, para essa nova família que surge a partir dessa cerimônia. Bondoso Deus, soberano Pai, te louvamos por tua graça sem igual, por teu amor infalível, pelo teu poder em regenerar e transformar este casal e plantar no coração deles o desejo de honrar a união deles perante a tua santa face, segundo a tua palavra, diante de testemunhas, pelas leis da nossa nação, ratificando assim que foram regenerados, que foram transformados pelo poder da tua palavra e rompendo assim com o curso desse mundo, com o curso do secularismo, que é o amaziamento, que é o sexo livre, querendo desfrutar do prazer da sexualidade sob a ótica designada pelo Senhor. Receba a nossa adoração por isso e abençoe este casal. Senhor, que o teu poder e a tua graça permeie toda a relação deste casal, enquanto, Senhor, eles estiverem vivos, que eles sejam muito agraciados e possam expressar a relação entre Cristo e a igreja de forma perfeita, por meio de um relacionamento honroso que traga glória ao teu nome e que seja espelho para tantas outras famílias. Que seus filhos sejam filhos fortes no Senhor, filhos cheios de caráter, filhos transformados, concedidos pelo Senhor para louvor e glória de sua graça. Que a casa deste casal seja Betel, casa de Deus. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Podeis assentar, convido todos vocês a assentar-se. E nesse momento nós teremos um louvor, uma canção especial. E vamos prestar bem atenção nessa canção que será entoada nesse instante. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Ele é a razão dessa união, né? Por isso que a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
Vocês vieram a mim, ministro de Cristo, para serem unidos diante de Deus pelos santos laços do matrimônio. Esse é um passo sério, gente, muito sério. Ao mesmo tempo que é um passo festivo na vida de vocês, dos familiares, dos amigos. Vocês estão assumindo publicamente e perante um ao outro o compromisso de enfrentar todas as circunstâncias da vida que se apresentarem. As circunstâncias podem ser as mais diversas: riqueza, pobreza, alegria, tristeza, saúde ou enfermidade. E de compartilhar tudo que a vida dá e tudo que a vida tira, porque a vida não só dá, mas também tira. Mantendo a fidelidade mútua com o esposo e esposa, conforme o que foi ordenado por Deus até que a morte os separe. Portanto, ouçam que a palavra de Deus, escrita para a instrução e iluminação de sua caminhada, diz. Prestem muita atenção ao que nós vamos ler agora. Breno de Lucena Andrade, atente para os santos conselhos do Senhor. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Esse conselho da palavra de Deus está em Efésios capítulo 5, versos de 25 a 33. Se vocês prestaram atenção, em especial Breno, o compromisso do marido aqui é muito sério. Porque o amor dele pela Andresa deve ser semelhante ao amor de Cristo pela igreja. E o amor de Cristo pela igreja foi aquele amor sacrificial, sendo ele perfeito, todo suficiente, santo, autoexistente, eterno em perfeições, se humaniza, encarna, vive como ser humano, se submete às leis, às intempéries da vida humana, para, segundo a lei estabelecida por Deus para os homens, ele ia à cruz, levando toda a nossa culpa, toda a carga dos nossos pecados, para assim nos justificar perante o Pai e nos resgatar para uma comunhão viva, íntima e ininterrupta com Deus. Olha o amor, Breno. Olha o desafio para o homem. Se Breno tratar mal a Andresa, Breno vai estar caluniando Cristo. Vai estar dizendo que Cristo faz isso com a noiva dele. Cristo não trata mal sua igreja. Um marido que trata mal sua esposa, ele está fazendo isso com ela. Ele está ofendendo a Cristo, porque o trato do marido com a esposa deve ser de um amor semelhante ao de Cristo. O apóstolo Pedro também dá um conselho. 1 Pedro 3,7, ele diz: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. A ideia que Pedro passa é que quando os homens tratam mal suas mulheres, ofendem, agredem, maltratam, aquilo se torna um empecilho para suas orações. É como se Deus não abalizasse esse tipo de conduta e não responde à oração desse homem até em que ele se retrate com a sua esposa e passe a tratá-la dignamente. Se todos nós observássemos isso, com certeza não haveriam tantos conflitos como às vezes há nas relações conjugais. E que Andresa, Breno, possa dizer o seguinte de você: Deus não apenas me deu um marido, mas um marido que é uma pregação diária de como Cristo trata a sua igreja. Que sua esposa possa dizer isso de você um dia.
Agora, me dirigindo a você, Andresa, tem alguns conselhos da palavra de Deus também. Em Efésios, o apóstolo Paulo diz, dos versos 22 a 24 do capítulo 5, mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Aqui nós vamos perceber uma coisa muito interessante. Nós percebemos que na Trindade há uma coisa singular. O Filho se submete ao Pai e o Espírito se submete ao Filho e ao Pai. Mas Pai, Filho e Espírito são um só Deus e uma só essência, de uma única substância. E a relação é apenas subordinacional entre eles e não há ciumeira, um não se sente maior do que outro. Você é inferior a Breno, nem menor do que Breno, e você vai se sujeitar a ele, porque todos diante de Deus são iguais. Mas Deus estabelece isso como um critério de autoridade. Primeiro foi formado o homem, depois a mulher. Quando entendemos isso e olhamos para o relacionamento da Trindade, não há inferioridade relacional e o homem não pode se arbitrar de machismo para se impor perante a mulher. Não há essa necessidade quando somos cristãos. Entendemos perfeitamente nossos papéis. Mas tem mais um conselho para você, de Pedro, Andresa. 1 Pedro 3, de 1 a 2. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de você. E que Breno possa dizer de você o seguinte, Andresa: Deus não apenas me deu uma esposa, mas uma esposa que me auxilia e cuida de mim mais do que mereço. Que ele um dia examine, olhe e diga: eu tenho mais do que uma esposa, mais do que aquilo que eu mereço. Deus me galardoou. A palavra de Deus vai dizer que a mulher é a coroa do homem, é o diadema real do homem. É lindo isso. Então eu gostaria que vocês refletissem sobre isso e vocês levassem isso em vossos corações para o lar de vocês, que vocês estão plantando, que vocês estão iniciando. Vamos para os votos? Amém? Amém? Breno de Lucena Andrade. Você promete diante de Deus e destas testemunhas receber Andresa Batista de Farias Andrade como sua legítima esposa, para viver com ela conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Promete amá-la, honrá-la, consolá-la e protegê-la na ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e ser-lhe fiel enquanto os dois viverem. Sim, promete? Sim, promete. Andresa Batista de Farias Andrade, você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber Breno de Lucena Andrade como seu legítimo esposo, para viver com ele conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo e cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e ser-lhe fiel enquanto os dois viverem. Sim, promete? Sim, promete. Amém. Glória a Deus. Nesse instante vamos proceder com a entrega das alianças. A janela. Pessoal, antes nós procedemos com a entrega das alianças, os noivos também querem falar algo um para o outro, e vamos ouvi-los, né? Começando por Breno, logo após Andresa. Ah, amor, chegou o nosso dia. Dia esse que sonhamos, planejamos
Construímos e trabalhamos para acontecer. O dia que já imaginávamos desde o início do nosso relacionamento, na certeza do nosso amor e alicerçado no amor que vem do céu. Aquele que é o amor, em sua infinita bondade, me concedeu o privilégio de caminhar ao seu lado, de somar, aprender, sonharmos juntos e de fazermos algo totalmente novo em nossas vidas, para a honra e glória dele. Ao olhar nossa história, a alusão que faço é de duas pessoas trilhando, cada um caminho, em que em determinado momento passaram a trilhar o mesmo caminho. E ainda mais à frente, os dois se unem e formam um só. Olho para você e vejo o amor de Deus em minha vida, em cada detalhe, seu jeito, seu olhar, seu falar, sua companhia, seu carinho, sua amizade e seu amor. Olho para você e sei do homem que me tornei e que pretendo ser pelo resto da minha vida. Prometo te amar e respeitar incondicionalmente. Construir ao seu lado, tijolo por tijolo, nossos sonhos e de desfrutarmos um do outro até o dia que Deus nos chame. Deus me deu amor, me deu você, e eu te amo demais, demais até. Oi, amor. Lorena vai lembrar dessa frase aqui no início. Me disseram que os votos de casamento são dirigidos primeiramente para Deus. Então, decidi que hoje eu vou falar para Deus a respeito de você. Senhor, antes de conhecer o amor da minha vida, o meu coração já havia experimentado o mais sublime amor, o amor de Cristo. Entre as inúmeras provas e graça que o Senhor me concedeu, Ele me permitiu ter alguém para dividir a vida. Que graça é ter o meu amor. Em tua bondade, me deste alguém que me acolhe em todo o tempo, me protege, me suporta e tem fé em mim. Como se não bastasse tudo isso, ele é o homem mais bonito que eu já vi. E se virar ele do avesso, ele ainda vai continuar bonito. Porque nele eu consigo enxergar as virtudes celestiais que só teu Espírito consegue conceder. Ele é alegre, o sorriso dele contagia a minha vida. Ele é manso, me trata com brandura. Ele é pacífico e mesmo nos dias mais adversos, ele reflete o amor em suas falas e em suas ações. Eu sei que o Senhor está interessado em nossa família. Experimentamos tuas infinitas providências para que esse dia pudesse acontecer. Tu sondas o coração e conheces todas as minhas intenções. As palavras nem saíram da minha boca e tu conheces todas. Na tua onisciência e presença, e na presença da nossa família, dos nossos amigos e dos nossos irmãos em Cristo, eu faço promessas ao meu amor. Ser leve quando os dias estiverem turbulentos, ser escuta quando você precisar partilhar, ser a esposa que te respeita, que te honra e que te ama, ser tua companhia por todos os dias que estão por vir, e eu prometo cuidar da nossa família até que Jesus volte. E eu te amo demais, demais até. Pessoal, vocês estão vendo essa aliança e vocês vão ver que não há emendas, né? Ela é circular, você não percebe nenhuma emendas. Isso simboliza a eternidade, isso tem um símbolo de algo que não se deve dissolver, romper, certo? Por isso que o Senhor fala que o que Deus uniu não separe o homem. E por isso que um símbolo de união, de casamento, é sempre uma aliança. Amém? E por que geralmente o ouro? Porque é um mineral que não se corrompe. Passam os anos, mas o anel, a aliança, o mineral continua perfeito, né? Sem nenhuma corrosão. E isso
é o que se deve esperar de um matrimônio, de uma união a dois. Então, Breno, eu vou lhe dar essa aliança, você vai colocar no dedo de Andresa e você vai repetir as seguintes palavras para ela enquanto coloca essa aliança no dedo dela, olhando nos olhos, você vai dizendo para ela: usando esta aliança, e colocando no dedo, como símbolo de nossa união, eu me caso com você, unindo meu coração ao seu, e a minha vida à sua. Amém? Glória a Deus. As mesmas palavras que disse no princípio servem para ti também, né? A singularidade da aliança. Você vai dizer para Brenda o seguinte: usando esta aliança, como símbolo da nossa união, eu me caso com você, unindo meu coração ao seu e a minha vida à sua. Amém? Então que estas alianças sejam símbolos da mutualidade da fé, do afeto e da fidelidade que sentem um pelo outro. A lembrança desta sagrada celebração e dos santos vínculos pelos quais se unem por meio do santo matrimônio até que a morte os separe. Amém? Guardem isso em vossos corações. Isso realmente é algo singular. Amém. Visto que Breno de Lucena Andrade e Andresa Batista de Farias Andrade consentiram em unir-se pelos laços do matrimônio de acordo com as leis cíveis do nosso país, né? Diante de Deus, destas testemunhas, todos os amigos, familiares aqui presentes, havendo dado e empenhado sua fé e palavra um ao outro, eu os declaro agora marido e mulher, casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Amém, toda a congregação? Amém. Glória a Deus. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Amém. Amém? Vamos ficar de pé todos. Fazer uma oração por esse jovem casal, por essa nova família que inicia. Que a bênção do Todo-Poderoso seja abundante na vida deles, né? E que eles sejam frutíferos, fecundos, frondosos, que todos os que se aproximarem deste jovem casal, desta nova família, percebam o aroma de fidelidade, o aroma de santidade, o aroma de comunhão, o aroma de vida abundante, o aroma de Deus em suas vidas. Fechemos os nossos olhos e oremos. Obrigado, Senhor. Graças te damos por esse enlace. Graças te damos pelos votos prestados por Breno e por Andresa um ao outro, perante ti, perante as testemunhas, segundo as leis da nossa nação. Receba a nossa adoração por esse enlace. Bondoso Pai, que eles sejam profundamente abençoados por ti, fecundos, frutíferos, profícuos na vida a dois. Que eles sejam um exemplo para muitas outras pessoas, muitos outros jovens, muitas outras famílias. Deus eterno, Ele, como doador da vida, Ele é aquele que merece toda a honra e toda a glória. E num tributo de louvor a Deus, eu gostaria que vocês expressassem esse louvor, essa adoração, de forma bem apaixonada, através de um beijo bem caliente, né? E daqueles inspiradores perante todas as testemunhas e os olhos do Todo-Poderoso que está os unindo agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode beijar a noiva. Graças a Deus, eu vos declaro a partir de então, marido e mulher. Marido e mulher, para a glória de Deus.